Shalom, shalom, queridos. Voltamos, para mais um tempo muito especial, Hoje a gente tem 3 eventos que está acontecendo hoje. E eu confesso que eu não me lembro desse tempo, que eu estou caminhando nisso. Eu não me lembro de coincidir assim esses 3 tempos em um único dia. O que está acontecendo hoje? Primeiro, hoje é a viração do mês, Estamos entrando no 7º mês. Segunda coisa que está acontecendo hoje estamos entrando nesse período de festa das trombetas. A gente vai falar sobre tudo isso hoje nesse vídeo. Que acontece... É a única festa bíblica que acontece na lua nova, juntamente com a viração do mês. Todas as outras festas têm outros tempos, mas essa festa acontece exatamente no início do 7º mês. E a terceira coisa que está acontecendo hoje é o início do outono, A gente está mudando também de estação. Geralmente as datas não batem, A gente pega o finalzinho de um mês e o iniciozinho de outro mês na viração da estação, E esse não, bateu exatamente com esse começo de um novo mês, um tempo de festas, amém? E a gente vai começar falando sobre o outono, mas eu quero trazer algo, assim, antes de começar a falar sobre isso, falar sobre essa festa, fazer um ajuntamento aqui. O mês 7, quando a gente fala sobre 7 na Bíblia, a gente sabe que estamos falando de algo perfeito, de algo completo, de descanso. Então, Yom Teruah é uma marcação, Fala sobre o anunciar, o som do despertar, o anunciar a volta do Messias. A gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer quando a gente fala sobre a volta do Messias, gera-se muitos pensamentos, Queridos, como eu já falei, vão aguentando aí, porque eu tô bem gripada. Então, tenham paciência comigo. Geram-se muitos sentimentos. Gera o sentimento de, será que eu tô pronto? Gera o sentimento de, será que minha família vai junto? Gera o sentimento de um medo, mas não um medo de Cristo, mas um medo daquilo que é novo, De algo que nunca ninguém passou, como que vai ser isso? Como que vai ser depois? Mas sabe que eu estava aqui estudando, para ministrar para mim e para vocês, E algo que o Senhor trouxe no meu coração, esse som das trombetas que anunciam a vinda do Messias. E existe uma linhagem teológica, que diz que Jesus virá agora em Yom Teruah. Outras linhagens diz que será em tabernáculo. Essa linhagem que fala que vem em Yom Teruah diz que essas 3 últimas festas, Yom Teruah, a vinda do Messias, Yom Kippur, o julgamento final, onde todo o joelho se dobrará, e tabernáculos, aonde haverá o milênio, onde vai ser a inauguração do milênio. Se é realmente assim, ou se Jesus vai voltar em tabernáculos, buscar a sua igreja, que é a marcação do casamento, nós não sabemos. Mas uma coisa que eu tenho convicção que é nesse período, de agora até o encerramento de tabernáculos. Tabernáculos começa no dia 15 de Tishrei e encerra 22, 23 de Tishrei, porque é uma semana, Então, nesse período aí vai se dar o tempo, da volta do Messias. Mas o que eu quero falar com isso é, esse tempo que nós estamos aguardando, será um tempo de descanso. Amém, queridos? Ainda que depois da vinda do Messias, muita coisa vai acontecer, Vai ter Armagedon, vai ter julgamento, vai ter tanta coisa aí acontecendo, mas será um tempo de descanso, Então, o Senhor escolheu, você que me acompanha, você sabe disso, eu sempre falo, Deus é um Deus extremamente proposital. Ele não faz nada aleatório, sem um propósito por trás, E Ele escolheu esse tempo. Ele escolheu esse tempo para isso. E a gente vai falar do outono.
E outono é esse tempo de descanso. Então vamos lá, primavera é o tempo onde a gente sai para a guerra, né? Os reis saem para a guerra, novas conquistas, guerra para começar tudo novamente, né? Os reis saem para a guerra, vamos conquistar novos territórios. O verão é um tempo de se manter e expandir, né? Um tempo da força, do trabalho, do serviço. Chega o outono, é um tempo de descansar, porque a gente veio de 2 estações na pegada, né? Eu tô falando de questões espirituais. Então, o outono é um tempo de descanso. E o inverno é um tempo onde a gente restabelece, né, novos projetos. E agora, no outono, esse descanso, em Deus nada é passivo, né? Não é vamos viver 3 meses agora deitados na sombra e água fresca, né? Como dizia minha mãe. Não é isso. Tudo no Senhor é ativo. Então, quando a gente se fala é um tempo de descanso, a gente olha para a estação, o que acontece na natureza nesse tempo? Acontece um renovar. Aquilo que é velho, as folhas velhas, tudo que é velho é deixado para trás. E no inverno começa a se aparecer os primeiros brotos, as primeiras folhas, porque daí na primavera tá tudo uau e vai tudo florescer, não é assim? Então, para eu poder descansar, isso aqui já fica, né, como um elemento profético para minha vida e para sua vida. Para eu poder descansar, eu preciso tirar as cargas, irmãos. Eu preciso tirar o fardo. Então, é muito tremendo a forma como Deus coloca tudo. Porque, olha só, a gente está começando essa estação do outono. Espero que o chofar não esteja atrapalhando aí. Acho que eu vou baixar um pouquinho, irmãos. O Senhor faz tudo, volto a dizer, né, proposital, com o tempo certinho marcado. Então, as coisas vão acontecendo, a estação da guerra, a estação da amplitude. Daí chega a estação do descanso. Qual a primeira coisa que acontece? O toque do chofar, que é Yom Teruah. Vamos despertar, vamos acordar. Existe um novo tempo chegando, né? Esse novo tempo aponta para a eternidade pós-terra, né? Mas também aponta para este tempo, uma nova estação. Agora a gente chegou na metade do ano bíblico, né? Faltam 6 meses para encerrar esse período. Então a primeira coisa que Deus faz vamos despertar. Eu sei que vocês estão cansados, o Senhor falando, né? Vocês estão cansados, foi bastante pegada, bastante luta, bastante guerra, mas agora estejam despertos, estejam vigilantes. Daí qual é o segundo passo? Yom Kippur. Vamos nos arrepender, vamos nos limpar, vamos tirar as bagagens, vamos nos esvaziar das guerras passadas, vamos deixar aquilo que é velho ir. Porque, irmãos, vamos lá, quando a gente fala de um tempo de guerra, a gente sempre pensa da conquista e tal, né? Mas na guerra existe muita ferida. Na guerra existe muito machucado. Na guerra existe muita coisa estragada. Quando a gente vai ampliar aquilo que a gente conquistou, existe muito desgaste. Então, quando a gente começa o outono, a primeira coisa que o Senhor fala, fique vigilante. A segunda coisa que o Senhor vai falar, que é o Yom Kippur, né, que eu tenho falado que é esse tempo de fazer o balanço, de ver se tá tudo certinho, deixa aquilo que passou para trás. Na guerra houve feridas, então é tempo de deixar isso para trás. Na guerra houve machucaduras, é tempo de resolver as emoções e curar tudo isso. Porque se eu não estabelecer esse tempo agora, né, eu vou sofrer danos, eu vou ter perdas na caminhada. Então eu preciso me esvaziar, eu não vou conseguir descansar. E é necessário que eu entre nesse tempo tendo essa mentalidade que eu preciso me esvaziar. Então esse descanso dessa estação não é um descanso onde não haverá produção. É um descanso onde haverá alívio da carga. Nós vamos produzir, irmãos. Porque, inclusive, nesse período, é um tempo de colheita em Israel, né? É o tempo onde a Bíblia fala que haverá a chuva serode e a chuva temporã. Eu tô olhando para fora, irmãos, porque tô falando de chuva, né? E tá querendo começar a chover. Então, é um tempo para isso. Então, eu preciso estar pronto.
para viver aquilo que Deus tem. Então eu preciso me esvaziar. Então o descanso não é falta de produção. O descanso é alívio da carga. Eu vou deixar ir. Eu vou me limpar, eu vou me purificar. Por quê, irmãos? No inverno é um tempo dos novos projetos. É um tempo de uma busca intensa do Senhor para entender o que o Senhor quer para o novo ano, né? Mas se eu estiver cheio, não tem como o Senhor me dar nada. Então eu preciso me esvaziar, eu preciso me purificar, eu preciso me santificar para estar pronto para receber o que é novo do Senhor. Essa é a única forma. Se eu não fizer isso, eu vou ficar perdido. E daí o que acontece? Eu vou entrar num outro ciclo, né? Num novo ano, sem saber o que fazer, sem saber pelo que guerrear. Daí, queridos, é nessas coisas que a gente se perde e entra no ciclo de repetição. Por quê? Porque a gente faz uma coisa que é para fazer num tempo, no outro tempo, e fica desatento, né? E a coisa vai andando atropelada, sem eira nem beira, né? Mais uma frase da minha mãe. Sem um propósito. E nós precisamos caminhar nos propósitos eternos. Lembra que o Senhor fala em Eclesiastes 3? Para tudo há um tempo determinado. Então, esse tempo é o tempo que o Senhor fala assim, hein? Chegou no 7º mês. Vamos aliviar a carga. Vamos descansar. Ninguém descansa. Ninguém descansa, queridos, se estiver segurando a carga. Solta os pesos. Solta, irmãos. Solta. Conserta o que tem que consertar. Sabe? Conserta com o próximo. Conserta consigo mesmo. Conserta com o Senhor. Olha, né? Aonde houve perdas, onde houve danos, onde houve machucaduras. Conserta. É tempo para isso. No outono também é o tempo onde acontecem as 3 últimas festas, porque depois a gente tem no inverno, né, Purim e Hanukkah, mas a gente não pode esquecer, irmãos, que essas 2 festas, elas não fazem parte da convocação do Eterno. Como eu sempre digo, existem 7 festas que é Deus convocando. Pessa, primícia, ázimos, primícia, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, expiação e tabernáculos. Essas 7 festas é o Senhor nos chamando para esse tempo. Purim e Hanukkah são festas que partiram do homem, por vitória que o homem teve, e se tornaram marcação. Amém? Mas elas não estão inclusas nas festas do Senhor. Nós precisamos entender isso. Então agora a gente começa essas 3 últimas festas, né? Que o Senhor estabeleceu para nós, como seu povo, nós somos o povo do Senhor, e daí nós encerramos esse período de festas, ok? A gente que faz, eu faço Hanukkah e Purim, mas daí já é outra pegada, né? Já é outra história, são coisas que nós oferecemos ao Senhor. Quais são os significados, queridos, espirituais do outono? Primeiro, é um tempo de balança espiritual, né? Que eu tenho falado sobre isso. O outono marca o fechamento de um ciclo agrícola, apontando, queridos. Então, ele fecha esse ciclo, mas ele aponta para um tempo de reflexão e arrependimento. Então, mais uma vez eu digo, aqui é o alívio de carga. Reflexão, balanço. Vamos olhar a nossa vida, ver se está tudo certinho, se está alinhado com a palavra, se não está, vamos alinhar. Como que a gente alinha? Consertando, pedindo perdão, né? Reposicionando, refazendo, né? Techuvá. Vamos colocar as coisas no lugar e arrependimento. O arrependimento também é uma forma de aliviar a carga. Outra coisa que acontece é um tempo de transição. Porque, queridos, a gente vem nesse ativismo, né? Ativismo, guerra, expansão, batalha. A gente vem desses semestres, desses 2 trimestres, né? Desse semestre de muita pegada. Então, essa transição agora de opa, calma, agora a forma é outra, não é uma forma fácil, essa transição não é fácil, né? Essa forma de eu vou continuar ativo, mas agora eu preciso deixar as folhas velhas caírem, eu preciso deixar para trás aquilo que é passageiro, eu preciso consertar aquilo que está estragado, né? Essa questão que tem até aquela canção que fala acerca do Shabat, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu tenho colocado isso, né? O descanso. O que é o descanso?
Você consegue descansar quando as coisas estão faltando, quando as coisas estão tudo bagunçado e quando tá tudo quebrado? Você consegue olhar esse desarranjo e descansar? Então esse período é para fazer isso, nada quebrado. Então vamos limpar e jogar fora tudo que tá quebrado. Não, irmãos, tem coisa que tá quebrado, mas tem que consertar. A grande maioria das coisas é para consertar. Não é para jogar. Entende? Então é um tempo de conserto. Nada quebrado. Nada faltando. Então, olhar aquilo que está faltando. E daí você vai falar assim, mas está faltando coisas aqui em casa. Não é isso, irmãos. O que está faltando na sua vida? É um tempo de aplainar. Lembra que o Senhor fala daquilo que está elevado? Então, no caso do elevado, está sobrando, né? E das coisas que estão em baixa. Então, é um tempo de aplainar. É um tempo de colocar as coisas no lugar. E nada fora do lugar. Então, tá fora do lugar. Que lugar? A palavra. Então, aquilo que está fora do lugar, que está fora do lugar, eu preciso colocar no lugar. Então é um tempo de transição para isso. E é um tempo de comunhão. Por que é um tempo de comunhão? Porque a gente vai celebrar Sukkot. E Sukkot, né, tabernáculos, é uma festa do povo, celebrando um Deus que habita no meio do seu povo, né? Então, não é um tempo de isolamento. Apesar de ser um tempo de muito quebrantamento, de conserto, não é um tempo de isolamento. Amém? O isolamento, a gente acaba fazendo isso no inverno, que nem é proposital, mas é porque a própria estação acaba colocando a gente mais recluso, né? Mas o tempo agora é tempo de comunhão, amém? No outono é um tempo de revisão e alinhamento, a gente já falou sobre isso. Tempo de examinar o coração, né? Em 2 Coríntios vai falar sobre isso. É um tempo de purificação, então da gente trazer liberações sobre culpas. Lembra? Eu falei sobre perdoar, consertar consigo mesmo. Eu preciso sair da culpa. E sobre questões de pecados ocultos. O Salmo 32 fala sobre isso. É um tempo de alegria e provisão. Porque existe celebração. A gente vai terminar essa questão das festas em tabernáculo, celebração. E de muita colheita espiritual. E é um tempo de presença de Deus manifesta. Porque tabernáculo, Deus no meio do seu povo. Amém? Então é um tempo para isso, é um tempo de usufruir, de se alegrar com a presença. Agora não é o tempo de olhar para a presença do Senhor e falar assim, vamos aqui, vamos conversar. Não, agora é o tempo. Lembra que eu falei no mês passado? No mês de Elul, falando que o Senhor sai ao campo com propósito. E quais eram os propósitos, você lembra? Ele sai para a guerra. Vamos ver se eu vou lembrar. Eram 3 propósitos. Ele sai para a guerra. Ele sai para a celebração. E ele sai para a colheita. Lembrei. E ele sai para a colheita. Então agora ele vai sair para a celebração. Então é um tempo de se alegrar. Passei esse período de Yom Kippur, é um tempo da minha alma se alegrar no Senhor. Eu fui amado, eu sou perdoado, o Senhor fez expiação por mim, né? O Senhor mudou a minha sorte. Então é um tempo de essa presença do Senhor trazer plenitude de alegria na minha alma. Amém? Mas a gente também tem que olhar, queridos, qual o ataque que se manifesta nesse tempo. Primeiro, esse tempo pode ser um tempo depressivo, no sentido de acusação e culpa, porque muitas pessoas, queridos, quando elas olham para si, e aqui fala questões que eu já vivi, de olhar e falar assim, poxa, eu não podia ter cometido isso. E sim, queridos, tem muita coisa que a gente não poderia, não deveria ter cometido. Mas essas coisas que a gente fez, elas devem nos levar para o arrependimento e não para a culpa. Então tem pessoas que começam a entrar nessa questão de remoer. E esse remoer não é sinal de arrependimento, não é sinal de conserto e pode me levar a ciclo de repetição. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso, fui lavada, remida no sangue do Cordeiro, eu sou perdoada, vamos continuar caminhando.
Porque se eu não continuar caminhando, entra o segundo ponto de ataque para esse tempo, que é o quê? Estagnação espiritual. Eu não vou descansar. Eu vou ficar estagnado. Eu vou ficar paralisado. Eu não vou romper, eu não vou fluir. Queridos, o propósito de Deus sempre é de glória em glória. Então é de crescimento em crescimento, de avanço em avanço, de conquista em conquista. Então a gente sempre está caminhando no Senhor. E eu posso, um outro perigo nesse tempo é gerar uma idolatria acerca da celebração. O que é essa idolatria acerca da celebração? É fazer rituais vazios. Queridos, e isso aqui acontece muito, isso aqui é uma linha muito tênue. Eu preciso entender, a gente vai falar sobre Yom Teruah hoje, né? Por que eu celebro Yom Teruah? O que eu faço em Yom Teruah? Mas isso não pode ser um ritual vazio. Não pode ser um sino que retine. Não pode ser um sepulcro. Tem que ser algo vivo. Tem que ser algo que mexe com o meu coração. Tem que ser algo... Né? Hoje pela manhã eu gravei o vídeo sobre decretos. Depois eu fui assistir um vídeo com o apóstolo Éder, né? E daí quando ele falou assim, olha, hoje a gente vai fazer o vídeo da celebração e tal... Eu falei assim, opa, daí eu já coloquei lá no chat. Vou preparar o meu chofar pra gente tocar. Então, assim, já me animei. Tô gravando esse vídeo vai entrar por volta das 5 horas aí. Mas eu já tô gravando, deixando pronto. Por quê? Porque eu quero assistir com ele, né? E já tá aqui, irmãos, ó. Preparado, vamos tocar chofar, irmãos. É tempo, tá com o espírito ativo. Entende? Não entre em celebrações vazias. Sem alegria, sem contentamento, sem vida. Isso pode ser uma idolatria à celebração, amém? Então nós precisamos estar posicionados. O que eu tenho que fazer, né, nessa estação? Então a gente começa com esse arrependimento. É um tempo onde eu vou aproveitar para renovar minha aliança com o Senhor. Né? Eu renovo, eu me coloco neste lugar. Eu faço as celebrações com gratidão, com alegria. E eu vou gerar... Irmãos, eu vou permitir que seja gerado em mim a expectativa. A expectativa do quê? É um tempo, queridos, onde nós aguardamos a vinda do amado. Então eu vou deixar o meu coração ser cheio dessa expectativa. Não de medo, não de ansiedade, não de insegurança, mas da alegria. Que vai chegar o tempo onde nós entraremos junto com ele no descanso eterno. Amém? Então é um tempo poderoso, profundo, cheio de vida, né? Um tempo de descanso, mas é um tempo, lembrando sempre, é um tempo de descanso ativo. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o mês, mas eu vou dar um pausa aqui, já eu volto, irmãos. Bora lá, irmãos, voltei. Vamos falar agora um pouquinho sobre o mês, né? A viração do mês, como tá lá escrito em Números 10:10. Vamos entrar nesse tempo, tá escuro, né, irmãos? Mas eu não tenho o que fazer. Porque o tempo tá fechado de chuva e tô com a ring light ligada, a lâmpada ligada e ainda assim tá escuro, né? Tá bom, minha cor de pele não colabora pra ficar claro, né, irmãos? Mas vamos lá, importante que você ouça a minha voz. Vamos falar um pouquinho sobre esse tempo, né, de Tishrei, embora a gente já dê uma pincelada falando sobre o que acontece, né, no início e tal. Mas na Bíblia, o mês de Tishrei, em 1 Reis 8:2, ele é conhecido como o mês de Etanim, que significa o mês dos fortes. Irmãos, isso é tremendo, porque nós estamos começando, né, não tem como desvincular, nós estamos começando o segundo semestre do ano bíblico. E, queridos, tem que ser forte para continuar, né? Tem que ser forte para se posicionar, tem que ser forte para entender os tempos, tem que ser forte para fazer o que tem que ser feito, tem que ser forte para deixar ir, tem que ser forte para perdoar, tem que ser forte para amar, tem que ser forte para consertar, tem que ser forte para se alinhar. Tem que ser forte, irmãos. Aqui entra o poder da resiliência, né? Que venha isso sobre você. Se essa característica é uma das características do mês, força, eu declaro que venha a força do eterno sobre a sua vida, a força de Cristo Jesus para você continuar. E não somente continuar, mas continuar bem, continuar posicionado, continuar alinhado, continuar com força, com vigor, com coragem, com determinação, com vida, irmãos. Que você continue, que você seja fortalecido na força do Senhor nesse tempo, amém? E espiritualmente,
Tishrei, ele entra como um mês de ajuste divino, né? Ele entra como um tempo de arrependimento, de expiação, de restauração, de celebração da presença de Deus, porque todas essas festas acontecem nesse mês. Todo o encerramento das festas bíblicas acontecem no 7º mês. Vamos ver alguns versículos, né, que falam acerca desse 7º mês. Levítico 23, versículo 24, diz assim: no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido, com som de trombeta, santa convocação. Então aqui nesse texto, Levítico 23, 24, a gente vê o Senhor falando acerca deste dia, que a festa das trombetas seria nesse tempo. E aqui, queridos, todo ano eu falo isso, eu vou falar isso novamente, porque sempre tem gente nova no canal. Eu vejo, não lembro quem me fez a pergunta, se foi a Arlete, Arlene, não lembro, que me fez a pergunta sobre a questão do Rosh Hashanah. E eu dei uma pincelada sobre isso, eu vou falar novamente. Eu entendo que, eu não estou dizendo que celebrar o Rosh Hashanah é errado, tá? Até mesmo porque estudiosos dizem que até Êxodo 12, esse era o calendário que era usado. Por isso que eles continuam usando, tá? Mas é o calendário civil de Israel. E, queridos, o calendário civil de Israel... mas em Israel tem um monte de código, tem um monte de não sei o quê... Pode ter mil coisas, queridos. Eu amo Israel, eu oro por Israel, eu sonho em conhecer Israel. Porém, eu não moro lá, porém, eu não vivo essa realidade lá, né? Eu quero viver o que a Bíblia me ensina, ok? E eu vejo o Rosh Hashanah como uma distração. Para quê? Para que não seja celebrado o que tem que ser celebrado. Hoje, nós celebramos a viração do mês, números 10, 10, e celebramos Yom Teruah, Levítico 23, 24, nesse dia, né? E aprendemos um pouquinho sobre o outono, mas daí é outra coisa, é só conhecimento, amém? Mas o que a Bíblia diz que é para nós celebrarmos no dia de hoje é Rosh Kodesh, viração do mês, cabeça do mês, e Yom Teruah, amém? E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos viver, é isso que nós vamos obedecer. Porque nós não podemos nos distrair acerca do som do despertar. Amém, queridos? Isso é importantíssimo. Nós precisamos ter esse som sendo despertado. Nós precisamos estar sendo despertados, né, nesse tempo, para viver o que temos que viver, amém? Então, outra coisa que fala acerca do 7º mês, eu falei para vocês de 1 Reis 8:2. Deixa eu ler aqui com vocês. 1 Reis 8:2. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Então, aqui mostra os homens de Israel se ajuntando com o rei Salomão, praticando a festa. Qual era a festa, queridos? A festa que celebra hoje, né? Então, no mês de Etanim. Quer dizer, eu não sei se é a festa que celebra hoje. Pode não ser, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui. Pode ser tabernáculos. Deixa eu ver se fala se é uma festa de peregrinação. Ajuntamento festivo, festa de peregrinação. Foi tabernáculos, tá? Mas foi no mês de Etanim. Então, eles nesse período, né? Eles se juntaram, se congregaram a Salomão, celebrando a festa, tá? Que é um outro texto que fala sobre o 7º mês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa bem relacionada a Etanim. Não, é só esse texto que fala sobre Etanim, né? Esse mês com esse nome Etanim. Levítico 23, 27 fala: aos 10 desse 7º mês terá o dia da expiação, que é o Yom Kippur. Então aqui, Levítico 23, 24 estabelece Yom Teruah, trombetas. Levítico 23, 27 estabelece Yom Kippur, expiação. E Levítico 23, 34, aos 15 dias desse 7º mês, será a festa dos tabernáculos, Sucote. Então a gente vê falando, né,
quando se refere ao sétimo mês, está se referindo ao encerramento desse tempo, está se referindo às festas bíblicas. Ou seja, todas as 3 grandes festas, elas encerram, elas são feitas no sétimo mês. Isso é bem legal, irmãos, porque pegando aquele princípio do que eu falei no começo sobre o descanso, isso mostra que tanto trombetas, o despertar nos dá descanso, a expiação nos dá descanso e Sucote nos dá descanso. Então é um tempo realmente onde o Senhor está nos conduzindo para esse descanso e nos mostrando a forma. Qual é a forma de descansar? Aqui está um padrão bem legal da parte do Senhor. Estar desperto, vigilante, não estar adormecido, não estar embriagado, é estar consciente, né? O segundo é estar debaixo do sangue de Jesus, é estar com uma vida santificada, purificada. E o terceiro é celebrar ao Senhor. 3 coisas que vão nos trazer descanso, amém? Qual a tribo que está conectada a esse tempo? É a tribo de Efraim. Efraim é o segundo filho de José, né? E ele ganha o direito de primogenitura. E isso aqui é muito legal. Porque isso aqui mostra, queridos, que mesmo aqueles que não nasceram primogênito, eles podem se posicionar e receber essa herança, esse direito. Porque o primogênito é a porção dobrada. Né? Nunca esqueça disso. O primogênito é aquele que recebe porção dobrada. Então, por estar conectado a Efraim, isso aponta para um tempo de porção dobrada nas nossas vidas. Então, Efraim era o segundo filho de José e acabou se tornando, queridos, uma das tribos mais fortes de Israel. Né? E a insígnia, o estandarte, né, o estandarte de Efraim era o novilho. Está lá em Deuteronômio fala sobre isso, em Ezequiel fala sobre isso, que é um símbolo de força, de produtividade e sacrifício. Então, olha lá, vamos pegar aqui. Força, Etanim, né? Tishrei, o mês dos fortes. Produtividade, foi o que eu falei lá no começo, quando eu falei do outono. Tudo no Senhor é ativo. Então, mesmo descansando, eu vou produzir. O que eu vou produzir nesse tempo? Eu vou produzir limpeza, eu vou produzir santificação, eu vou produzir conserto, eu vou produzir restauração, eu vou produzir. Isso são produções, irmãos. Então não eu vou ficar deitado sem fazer nada, né? E cadê? Me perdi aqui. Símbolo de força, produtividade e sacrifício. O que é o sacrifício? É eu me entregar. É eu deixar as coisas ir. É eu abrir mão. Abrir mão do meu eu, abrir mão do meu ego, abrir mão da minha satisfação pessoal, abrir mão da minha razão. Né? Então é tempo para isso. O novilho, ele representa essas 3 coisas. Profeticamente, Tishrei fala de um tempo de frutificação madura. Queridos, maduro. A gente começa lá no começo do ano, né? Rompendo estruturas, e a gente, quando chega aqui, é um tempo de maturidade. Deve ser um tempo de maturidade, queridos. Vamos lá. Como que criança descansa? A criança, para descansar, a mãe tem que estar lá ninando, sacudindo, chacoalhando. Daí a criança vai crescendo, a mãe tem que estar brigando. Vai dormir, é hora de descansar. Não é assim, irmãos? O pai tem que estar chamando atenção. Porque a criança tá ligada o tempo inteiro. Mas chega um tempo onde o nosso amadurecimento físico naturalmente entra no lugar do descanso. Eu tô falando da questão física, tá? Não tô falando da questão espiritual. Mas colocando na questão espiritual, é um tempo da gente ter amadurecido e descansar no Senhor. Porque o descanso no Senhor, ele aponta para um nível altíssimo de confiança, queridos. Altíssimo. Eu entendo o descanso como um dos maiores níveis de confiança. O descanso como um dos maiores níveis de confiança. Por quê, queridos? A gente não consegue descansar aonde nós não nos sentimos seguros. Se você se colocar num lugar onde você não se sente seguro, você pode até dormir. Mas toda hora você tá, né? Aqueles
que está acontecendo? Qualquer barulho te desperta. Você não se entrega. Então, é uma frutificação madura, porque agora eu entendo da onde vem a minha frutificação. Eu posso descansar, porque eu sei em quem eu tenho depositado as minhas forças, a minha esperança. Eu sei aonde eu estou arrancando minhas folhas. Eu sei que Ele não vai me deixar perecer. Eu sei que mesmo deixando tudo ir agora, quando chegar na próxima estação, eu vou estar pronta para a próxima estação. O Senhor vai me cobrir, vai me guardar, vai me sustentar. Então, é um tempo, o descanso fala de confiança e de maturidade. Amém? E aqui a gente vê, né, mais uma vez falando sobre esse tempo das festas. Mas o mês de Tishrei, ele também, queridos, pegando essa questão das festas, que é muito fundamentado no sétimo mês, a gente vê que Cristo faz ligação com tudo isso. Vamos lá. Cristo é a nossa trombeta. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu sei que aqui está falando do final dos tempos, tá? Mas eu quero pegar o princípio. Lembra que a gente está falando sobre princípio, fundamento, preceitos, né? Eu quero pegar o princípio disso aqui. Que os mortos ressuscitarão. Então, se a sua caminhada não tá legal, se você se sente adormecido, se você se sente desconectado, se você se sente até morto espiritualmente, pega isso aqui, queridos, e fala: Senhor, a tua palavra diz que ao som da trombeta os mortos ressuscitarão. Eu vou tocar nesses dias a trombeta, Senhor, eu vou colocar o som do shofar. Se eu não tenho, né, o shofar físico, eu vou colocar o áudio, eu vou escutar. E eu peço ao Senhor que o Senhor me desperte. Que o Senhor traga esse despertar dentro de mim. Porque se é tempo para isso, Senhor, eu não quero estar alheio àquilo que o Senhor está fazendo. Cristo, Ele é a nossa expiação que remove os nossos pecados. Está lá em Hebreus 9, 22, 28. Eu falei sobre isso bastante já nos vídeos sobre Yom Kippur. E Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou. Esse habitou no original é tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como do unigênito de Deus. Então, todas essas festas falam acerca de Cristo. Então, nós começamos esse texto, esse tema, esse tempo, nossa, que loucura. Começamos esse tempo com Cristo sendo fundamentado em cada passo que será dado aqui, até quase o final desse mês, né? Porque a gente começa agora esses 10 dias são os 10 dias da Techuvá, no 10º dia, Yom Kippur, dia de jejum, dia de se colocar diante do Senhor, em quebrantamento, em revisão, orando pela vida, pela família, pela nação. Dia 15 de Tishrei, começa tabernáculos e vai, são 7 dias mais um, né? Então vai até o dia 22, até o dia 23. Então quase todo mês de celebração de um tempo onde Cristo é o centro. Amém? Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Então esse é um tempo para isso. É um tempo para a gente se posicionar neste lugar, de viver aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Amém? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Yom Teruah, que é a terceira coisa que está acontecendo nesse tempo, nesse dia de hoje, irmãos. Yom Teruah significa literalmente dia do toque, ou dia das trombetas. Então, é um dia, né? O que eu faço no Yom Teruah? Primeira coisa, vai tocar shofar. Essa é a primeira coisa. Queria dizer uma coisa muito legal aqui, que Yom Teruah, ele é celebrado um dia. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Que é no 1º de Tishrei. Mas Israel celebra por 2 dias. Por quê? Por causa do posicionamento da lua, porque eles levam muito assim o pezinho da letra, né?
quando a lua nasce, quando se põe e tal. E como pode se acontecer da noite estar chuvosa e não se ver a lua, eles celebram 2 dias, tá bom? Mas isso aqui é só uma curiosidade. O que eu faço, irmãos, nesses 10 dias agora eu toco chofar com gosto. Geralmente, eu coloco no notebook aqui, coloco na irmã Alexa, coloco na caixa de som aqui atrás, não sei se tá ali, caixinha de som, e deixo tocando. E daí, nesses períodos, eu vou orando, de vez em quando entro aqui no escritório, pego o chofar, toco. Então, a primeira coisa é um tempo de tocar trombeta, né? Então, mas não é tocar por tocar. Eu falo que eu deixo tocando, mas eu tenho um propósito nisso, amém? Não é um rito religioso, eu não faço isso. Inclusive, queridos, os judeus, se eu não me engano, eles tocam 100 vezes. Acho que 10 vezes por dia. Eu não lembro, um negócio assim. Eu não sigo muito isso, não. Eu deixo tocando o negócio, eu toco, eu oro. Porque eu não sigo esse ritual quadradinho assim, não. Eu sigo o que a palavra fala. O Yom Teruah, ele é sempre celebrado nesse primeiro dia, né? A gente leu lá Levítico já, que fala sobre isso. Esse toque do shofar, ele é um toque de vigilância, ele é um toque de despertar espiritual. Por quê, queridos? Mais uma vez eu digo, é um tempo onde a gente está aguardando a vinda do Messias. E nós não queremos ser as 5 virgens nécias, que estavam desapercebidas. Elas não estavam num despertar espiritual. Elas estavam dormindo, né? Elas estavam com a cabeça em Nárnia, né? Elas estavam totalmente distantes. Então, é um tempo do despertar. Nós precisamos estar posicionados nesse tempo, queridos. Você já imaginou que Jesus pode voltar? De hoje até o dia 22 de Tishrei. Pode ser esse ano, irmão? Você pensou nisso? Porque, irmãos, a gente vai tocando a vida. A gente ora. A gente até fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a gente não para pensar que pode ser agora. E daí, se for agora? Você tá pronto? Você tá desperto? Você tá posicionado? Você tá apto para esse dia, para esse momento? Para esse evento? Você tá com a roupa dessa festa? Entende, irmãos? Então a gente precisa estar bem posicionado. Esse chamado, esse despertar, ele chama o povo ao arrependimento, à vigilância e à preparação, né? Então, é um tempo onde o shofar, ele é tocado com propósito, né? Sempre é tocado com propósito. E o propósito agora é despertar, para que a gente se arrependa, para que a gente se prepare, para que a gente esteja pronto. Daí você fala assim, então eu tenho que me preparar agora e depois eu posso tocar a vida. Não, irmãos. Agora é a hora desse passar a revista. Mas a santidade, a purificação é a vida inteira, irmãos. Por quê? Porque Jesus pode voltar agora para todos, mas Jesus pode voltar depois para um de nós, né? Fora desse tempo. Então a gente precisa estar pronto. Mas agora é o tempo onde nós somos despertos, não para a nossa morte pessoal, né? Mas para o arrebatamento, para a vinda do Messias, amém? Esse tempo também marca o começo de um novo ciclo, apontando para tempos proféticos de mudança, que a gente falou sobre isso na parte do outono, né? É um tempo profético de mudança. E Yom Teruah, então, o que é Yom Teruah para a gente entender? Primeiro, ele é um memorial que faz com que eu me lembre que Deus é rei e que Jesus, ele voltará. Então, é um memorial, é uma memória de que existe um rei que deu uma ordem do que deveria ser feito. E Yom Teruah também é um chamado à santidade. É um tempo onde eu me separo para ele, é esse despertar, para eu entender que eu tenho uma vida natural, mas eu preciso, mesmo na minha questão terrena, eu preciso viver para o Senhor.
E é um som profético, não é um som por som. O chofar não é apenas um barulho, queridos, mas é uma convocação. Todas as vezes que o chofar toca, é uma convocação. E agora é um convocar para estarmos posicionados, despertos, acordados, vigilantes, né? É um despertar. Qual a importância do Yom Teruah, queridos, para o dia de hoje? A maior importância desse tempo é o apontamento para a volta de Cristo. Então, Cristo, ele vai voltar e ele nos dá a oportunidade, né, de nos despertar para isso. Em 1 Tessalonicenses 4,16 fala: o Senhor mesmo descerá do céu ao som da trombeta de Deus. Ele vai descer, queridos. Vai chegar essa hora. 1 Coríntios 15, 52 diz: ao ressoar da última trombeta. Vai chegar o momento que vai ser a última, queridos. Nós estamos preparados para isso. Vai chegar o momento da última trombeta. Hoje é um tempo desse despertar espiritual, de se alinhar com Deus, da gente examinar o nosso coração. É um chamado profético, se eu posso dizer assim, para a gente não viver distraído, né? Para a gente estar focado, pronto, porque a manifestação desse reino, desse rei, pode se dar a qualquer momento, amém? Como que eu devo celebrar, né, esse período? Porque, volto a dizer, não é, o Yom Teruah é só um dia, mas ele abre esses 10 dias, culminando no Yom Kippur. Como que eu celebro esse tempo? Primeiro, com arrependimento genuíno. Amém? Eu preciso olhar para mim com verdade. A gente está falando lá nos vídeos, né, sobre desígnios, decretos, fundamentos, princípios e barará. É olhar tudo isso e falar assim: Deus, isso aqui eu não estou praticando, eu estou quebrando. É olhar com verdade. Queridos, o arrependimento genuíno, ele sempre vem com uma roupa, com a roupagem da verdade. É um tempo, né, de celebrar com adoração e com oração profunda, intensa, sem distrações, mas nunca esquecendo que eu reconheço Cristo como o Cordeiro e o Rei que virá. Ele é o ponto principal. Lembra que ele é o fundamento? Ele é o principal fundamento. Então, eu preciso estar adorando, orando com intensidade, fundamentada nele. Amém? E tocar o shofar, né? Proclamando o despertar da fé, proclamando vitória, proclamando que eu anuncio o senhorio de Jesus, proclamando que eu acredito que ele voltará, sabe? Então é um dia que a gente se separa para essas coisas. Na verdade, a gente acaba separando esses 10 dias, né? Para estarmos juntos. E daí tem uma outra questão, que sempre as pessoas perguntam: eu preciso ofertar? Queridos, na verdade, nesse tempo tem 2 ofertas. Nesse dia tem 2 ofertas. Vamos lá, eu quero ler com você Números 29, do 1 ao 6. Nossa, apareceu aqui que tá acabando a bateria. 29, do 1 ao 6. Deixa eu achar aqui se tem um cabo de carregador. Tem. Aqui fala sobre a oferta dos animais, amém? Daí volto a dizer o que eu já falei para vocês. Nós praticamos o princípio nós praticamos. Nós não praticamos a forma que esse princípio era praticado no Antigo Testamento. Porque o princípio não mudou. O princípio não muda. Talvez a forma de praticar mude, mas o princípio permanece o mesmo, amém? Então vamos lá. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Números 29, do 1 ao 6. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto, oferta, né, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho de carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um efa de novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para
cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, e para a expiação por vós. Além do holocausto do mês, e da sua oferta de manjares. O que é esse holocausto do mês, queridos? Vamos lá, Números 10, 10. Da mesma forma, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e no princípio dos meses, também tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos e sobre as vossas ofertas pacíficas. Então, nesse texto está dizendo, você vai trazer uma oferta, e daí você note que, queridos, deixa eu falar um negócio aqui. Eu já fiz essa loucura e eu quero te aconselhar a não fazer. Eu já fiz a loucura de, meu Deus, era uma oferta muito grande. Vocês prestaram atenção, irmãos? Deixa eu voltar lá com vocês. Números. Tinha saído aqui. Números 29, do 1 ao 6. Vamos lá. No primeiro dia do mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia de sonido de trombeta. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa de novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode pela oferta do pecado. Então, eu queria somar tudo isso aqui para gente saber quanto que dava em valor. E daí, queridos, teve um ano que eu fiquei bem frustrada, porque eu falei, nossa, a minha oferta tá muito longe disso aqui. Muito, mas muito longe. Estou muito distante daquilo que o Senhor está pedindo. Queridos, volto a dizer, nós pegamos, agora o meu coração está em paz, porque nós pegamos o princípio. Mas o que está dizendo, isso aqui não é uma oferta comum. Amém? É uma oferta que tem um peso maior. Então a gente vai fazer a oferta de um teruá e a oferta do mês no dia de hoje, amém? A gente precisa entender que em Cristo, essas ofertas, da forma como está lá, não entra dentro dessa legalidade. Mas ela entra como um ato de honra e aliança. Eu tenho uma aliança de obediência ao Senhor. Então, eu vou ofertar. Amém? Eu vou ofertar porque o Senhor fala que nas festas era para eu ofertar ao Senhor. Amém? Então, Yom Teruah é o tempo, né? É um apontamento para Jesus, mostrando que ele é o rei anunciado. Ele é o rei anunciado pelo som da trombeta. Ele é a ressurreição da vida. Ele é o noivo, queridos, que vai voltar para buscar a igreja. O shofar aponta para a própria voz do Messias. Assim, nesse tempo, né, que a gente está vivendo de Yom Teruah, a gente lembra que Jesus vai vir de repente. Então, isso aqui é um ponto. Você lembra que a gente está falando muito sobre fazer tudo em Cristo? Então, aqui eu vou trazer ao meu coração que, de repente, Jesus virá. Lembrei de um corinho bem antigo, que diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Então é muito rápido. Ele vai vir de repente. E o nosso coração precisa estar ligado nisso. A igreja como comunidade e a igreja como pessoa deve estar vigilante e preparada. Porque todos ouvirão, queridos, o anúncio, o som do Rei dos Reis, amém? Nós precisamos estar prontos, despertos, aguardando o reino, em aliança com o Senhor, preparados. Porque existe um futuro profético, existe a segunda vinda do Messias, que acontecerá ao som da trombeta, amém? Eu espero que o Senhor tenha falado com você, que você tenha entendido,
E agora, ao som da trombeta, quero aumentar um pouquinho aqui. Não sei se você vai ouvir, mas se você não ouvir, coloca aí na sua casa. Eu quero orar com você nesse tempo tão precioso, onde nós estamos começando uma estação, onde nós estamos começando um mês, onde nós estamos celebrando uma festa ao nosso amado, crendo que Ele virá. Apresente sua oferta diante do Senhor, né? Apresente aí no seu coração: Senhor, é isso aqui que eu vou ofertar a Ti. E vamos orar, amém? Só um minutinho, porque entrou um louvor aqui e eu quero... não vai dar, irmãos. Calma aí que eu vou pausar aqui só um pouquinho, já eu volto. Vou colocar o chofar, tá? Amém. Agora sim, chofar tocando, louvor tocando. Bora lá. Nós vamos orar, amém? Apresenta diante do Senhor a sua vida. Apresenta diante do Senhor a sua casa, o seu ministério. E apresente diante do Senhor as suas ofertas, amém? Eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, nessa nova estação, Senhor, nesse novo mês, nesse tempo, Deus, de Teruá, Pai, eu me apresento diante do Senhor, diante do Teu trono, juntamente, Senhor, com os meus irmãos, lembrando, Deus, que o Senhor é um Deus que fala, que o Senhor é um Deus que desperta, que o Senhor é um Deus que chama, Pai, o Teu povo ao arrependimento. Hoje, Pai, nós nos unimos ao som do chofar, ao som da trombeta, declarando, Senhor, que a nossa vida está aberta, Deus, para Te ouvir e alinhar, Senhor, os nossos caminhos ao Teu propósito divino. Deus, em nome de Jesus, assim como está escrito: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia solene. Deus, nós clamamos para que o som do chofar ecoe, Deus, dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de cada um dos meus irmãos, Senhor, que está assistindo esse vídeo, aqueles que assistirão depois. Deus, e que este som, Deus, traga um despertar, Pai, do nosso espírito, quebrando, Deus, em nome de Jesus, toda apatia, Deus, e chamando, Deus, a existência, a consciência de que o tempo é curto e que nós precisamos, Deus, estar prontos, Pai, diante do Teu mover. Senhor, nós proclamamos que este é um tempo de despertar. Aonde houver sono, Deus, que venha, em nome de Jesus, a vigilância. Aonde houver distração, Senhor, que venha foco. Deus, aonde houver silêncio, que venha uma proclamação profética, que os céus comecem a falar, assim como Paulo, Senhor, declarou em Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos, se você puder dizer isso, queridos, diga isso: eu rejeito, em nome de Jesus, toda a obra das trevas, toda a mentira do inimigo, toda acusação que tenta me calar. Eu recebo hoje a autoridade do sangue do Cordeiro e o poder da palavra para avançar. Declaro que o som do chofar, que o som da trombeta anuncia alinhamento, anuncia libertação, anuncia que o rei está voltando. Que o Teruá seja em mim um memorial de arrependimento verdadeiro. Que eu não seja apenas ouvinte, mas praticante. Que toda raiz de pecado seja exposta para ser arrancada em nome de Jesus. Que a minha vida seja um altar de santidade, preparado para o encontro com o noivo. Que Teruá seja um dia poderoso que manifeste o retorno do rei. Senhor, em nome de Jesus, libera sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha geração, a verdade de que Yeshua é o Cordeiro, mas também que Ele é o Rei que virá. Que esses dias, ao som da trombeta, venha repleto de anúncios do céu, anunciando vitória, anunciando restituição e trazendo a preparação para o grande e terrível, temível dia do Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta a nossa alma, desperta a minha alma. Levanta-me para este tempo, levanta-me para a batalha da purificação e santificação, levanta-me para a batalha de deixar o velho ir.
Deus, o tempo é agora. E eu marcharei na tua presença, pronto para ouvir, obedecer e proclamar o reino de Deus, que o reino de Deus é nosso por direito e por herança, que o reino de Deus, ele é eterno. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Receba, Senhor, cada oferta que está sendo levantada, cada decreto que está sendo liberado nos altos céus. Que essas ofertas, Senhor, sejam agradáveis a Ti, Pai. Sejam como aroma suave diante das Tuas narinas. E tragam a essência da Tua verdade, da Tua presença. Tragam a essência, Senhor, deste tempo, deste mês. Vinda do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor libere sobre cada um dos Teus filhos tudo aquilo que é necessário para viver este dia de um teruá, para viver esses 10 dias de arrependimento, de techuvá, para viver o dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Libera aquilo que é necessário para a celebração. Libera aquilo que é necessário para vivermos aquele mês, todas as armas, Deus, toda a roupagem, tudo aquilo que importa no céu, que seja liberado sobre nós. E tudo aquilo que está linkado a esta estação, venha sobre as nossas vidas. Eu te abençoo. Eu te abençoo para viver o descanso deste tempo, para ser ativo no Senhor neste tempo. Eu te abençoo para você ter força, para amar, para perdoar, para consertar, para colocar as coisas no lugar, para se alinhar à palavra. Eu te abençoo para você viver um novo tempo, sem ciclo de repetição. Eu te abençoo para você viver o novo de Deus e receber aquilo que os céus diz ao seu respeito. Que essas ofertas cheguem diante do Senhor e que elas tragam para a terra aquilo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde a sua casa, seu ministério, o seu chamado, guarde a sua família. E nós estamos juntos para esse tempo. Toque o shofar, se alegre no Senhor, proclame as verdades do Eterno. Pegue decretos bíblicos, a gente falou sobre isso, sobre decretos hoje. Pegue decretos hoje bíblicos, libere hoje nesse dia. Toque o shofar, ore, declare e celebre ao Senhor este tempo poderoso. E esteja vigilante. Jesus pode voltar até o final desse mês. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém? Amanhã a gente volta com mais um vídeo, continuando esse tempo de conhecimento, para estarmos prontos para o dia do Yom Kippur, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.